A Barra Funda foi o bairro escolhido por Mário de Andrade para viver e buscar inspiração. Para compreendermos um dos principais nomes do movimento modernista, fomos conhecer a casa onde ele morou e que hoje ajuda a contar um pouco desta história. Mário de Andrade, poeta, escritor, músico e crítico de arte, foi um dos principais ideólogos do movimento modernista e, consequentemente, da Semana de 22. Mentor intelectual, se envolveu em quase tudo relacionado ao modernismo paulistano. Ele procurava atualizar o nosso país em relação ao que era produzido no estrangeiro, porém com o aspecto da nossa diversidade cultural. Então ele não deixou de olhar para as produções populares e também combatia qualquer formalismo em arte. Quer dizer, para ele era mais importante que o eu lírico, que as nossas emoções, fluíssem por meio dos textos e das obras de arte. Mário de Andrade fez um grande trabalho nessa área de cultura e trazendo concepções que vinham do movimento modernista, dessa questão da valorização da cultura nacional, das culturas regionais, do folclore. Esta casa na Barra Funda, em São Paulo, foi a terceira e última de Mário de Andrade. Ele viveu aqui entre 1921 e 1945. Habitada também por sua mãe, irmã, tia e prima. O local ainda era bastante frequentado por seus alunos de música e piano. Atualmente, o Museu Casa Mário de Andrade abriga um inúmero acervo com os diversos ensaios em vida do escritor. Este espaço abriga parte do acervo de Mário de Andrade. Textos, fotos e vídeos. As curiosidades estão por todos os cantos, como o apreço pela fotografia e arquitetura. Inspirado no mobiliário europeu, Mário projetou sozinho os móveis de seu estúdio, onde costumava tocar piano. E Marcelo, a casa ficou conhecida, como a morada do coração perdido. O porquê? Tem até uma descrição aqui logo na entrada dela, né? É verdade. A casa e o Mário eram a mesma coisa. A casa era muito importante para o Mário. E uma certa vez ele escreveu: saí desta morada que se chama o coração perdido e de repente não existi mais. É de muito significado a frase. Ela é uma frase impactante que demonstra o sentimento que o Mário tinha por essa casa. Era o coração do Mário e também de toda a produção que ele fez aqui, Viveu e morreu aqui. Viveu e morreu aqui, produziu a maior parte das suas obras e ocupava esse espaço dessa casa com quem ele vivia, que era a mãe, a tia e toda a família, de uma maneira muito peculiar, porque ele ocupou cada espaço de uma maneira muito afetiva. As inúmeras contribuições de Mário de Andrade para o modernismo datam da relação e apoio governamental que obteve anos após a Semana de Arte Moderna. Ele também entregava um outro olhar aos fatos, em comum à sociedade da época. A arte que imaginava deveria ser democrática, com criações originais e uma identidade, a nacional. Duas das principais obras do Mário estão aqui, Paulicéia Desvairada, uma delas. Exatamente. Paulicéia Desvairada, então, é lançado em 1922, no mesmo ano da Semana. E o que nós vemos é que é a primeira vez que se escreve em versos livres e onde o eu lírico do Mário de Andrade se mistura, se funde à própria cidade de São Paulo. E também temos Macunaíma. Exatamente. Macunaíma, que é lançado em 1928, e já que é uma saga de um herói em busca do seu Muriaquitã perdido, e onde vemos então os diversos matrizes da cultura popular enxertadas nesse livro, que o Mário de Andrade então traz essas duas grandes obras-primas para a gente. O Jornal da Câmara está terminando.